Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse versículo com certeza é lido de uma forma diferente, a depender da circunstância. Momentos em que nós estamos nos dando bem, tudo na nossa vida vai prosperando, olhamos para esse versículo com aquele ar de triunfo e nos alegramos em Deus, contando as vitórias para a glória do Senhor e olhando para Ele e testificando: é verdade, tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Mas um momento como este, no momento em que vidas estão sendo ceifadas, as pessoas estão abaladas por causa da saúde, implicações econômicas alcançam famílias. Já não é da mesma forma que muitos cristãos leem esse versículo. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. A verdade permanece. Mas o coração do homem encontrará, com certeza, dificuldades. Todavia, esses momentos desafiadores são momentos em que Deus está cumprindo a sua vontade do mesmo jeito que nos dias bons. São momentos que nos chamam a confiar em Deus de verdade, porque nada contribui para isso. Momento muito difícil. A redenção, ela continua em andamento. E a história redentora, ela, até que Jesus volte, ela estará em curso, de tal modo que a Igreja do Senhor Jesus está vivendo um ambiente de lutas e batalhas que são espirituais, porque a história da redenção ainda está em curso, de tal modo que todas as coisas estão colaborando para o bem daqueles que amam a Deus, para glorificar o Senhor dentro de uma história maior do que as nossas vidas particulares. Sim, por isso que a morte acontece mesmo dentro de uma esfera cristã. Mesmo para aqueles que andam com o Senhor, ela pode alcançá-los num momento como esse, sendo necessário que, por exemplo, leiamos 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, quando Paulo consola os cristãos que estavam perdendo entes queridos, amigos queridos, naquele período. As coisas não estavam colaborando para o bem, estavam, mas a história redentora continua. E ela é muito maior do que as nossas vidas particulares, de forma que Deus continua cumprindo a sua palavra, e as coisas colaborando para o bem dos que amam a Deus, dentro de um projeto que é maior do que cada um de nós, porque a redenção, ela tem um caráter cósmico. A redenção, ela tem um caráter verdadeiramente cósmico. E nós vamos dar uma parada, como fizemos domingo passado, ainda hoje, na exposição de Romanos, para fazer a exposição de um outro texto, que nos mostra exatamente esse caráter cósmico da redenção, mostrando que tudo colabora, sim, para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que se achegam a Ele. Nós vamos para o texto de Josué, capítulo 9. E como o texto é um pouco mais longo, nós vamos fazer uma leitura por partes, para compreendermos e aplicarmos cada parte do texto à nossa vida. Josué, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano,
os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Senhor Deus amado, nós vamos ouvir a Tua palavra, e na dependência do Senhor, certo de que o Teu Santo Espírito é quem fala poderosamente por ela ao nosso coração, pedimos que quebrante os corações para que a Tua palavra entre, faça morada e seja aplicada à vida de cada um. Mas eu gostaria também, Senhor, de em especial pedir que as Tuas misericórdias, Senhor Deus, alcance os familiares daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, um momento tão difícil. Ajude-os a aplicar a palavra ao coração para esses dias também. Ajuda confortando, fortalecendo, dando graça, Senhor, para que aqueles que perderam familiares lembrem das promessas do Senhor e então consigam descansar o coração em Ti, na certeza que um dia estaremos todos juntos outra vez, para viver eternamente com o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a batalhar o bom combate do Senhor, a lutar como soldados fiéis, a lutarmos pelo Senhor, certos de que a nossa recompensa, ela está prometida para a eternidade. Receba a nossa oração. Abençoe-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus chamou Josué para substituir Moisés no propósito de dar ao povo de Israel a terra prometida. Eles entram na terra prometida e Josué, que agora está à frente de Israel, começa a batalhar contra os povos da terra de Canaã. A primeira cidade a ser destruída, conforme o capítulo 6 de Josué, do livro, é a cidade de Jericó. Conforme Deus
deu estratégia, conforme Deus ordenou, conforme Deus disse que deveria ser feito, eles fizeram e derrotaram a cidade de Jericó. Nesta cidade já encontramos uma pessoa com a sua família que, por crer na palavra, em Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus estava fazendo, Raabe, uma prostituta, por crer no Senhor, no Deus de Israel, foi salva, junto com todos os seus familiares. Uma prostituta, por crer no Senhor. Ela foi salva pela graça e a misericórdia de Deus. Então, eles seguem à frente e uma outra cidade será destruída no capítulo 8. Ai é destruída por Israel. Duas cidades grandes e importantes, não eram cidades quaisquer. Cidades que tinham homens valentes, mas que não suportaram, não foram capazes de resistir ao poder de Deus que se manifestava em Israel. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus pelejava pelo seu povo. Deus estava pelejando. Quem resistiria ao poder da espada do Deus de Israel? O que acontece é que então a notícia se espalha, não só sobre Jericó e Ai, mas a notícia se espalha sobre as vitórias de Israel sobre outros povos também, como inclusive nós lemos no texto, quando os gibeonitas, que se achegam a Israel, contam por que eles estavam ali, porque chegou ao ouvido deles a notícia de que eles haviam derrotado outros povos. Eles mencionam Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, além do próprio Egito. O testemunho de como Deus estava derrotando os ímpios e dando vitória a Israel se espalhou. Por se espalhar, o capítulo 9 de Josué nos conta que então, ouvindo tudo isso que está acontecendo, os diversos povos de Canaã se unem com um propósito. Nós vamos pelejar contra Josué e contra Israel. O propósito deles é juntos ter força suficiente para derrotar Israel. Observe que, ao se juntar para lutar contra Israel, eles mostram estarem olhando para a nação. Eles querem lutar contra Josué e contra Israel. Logo, eles não estão olhando para o Deus de Israel. Observe que o olhar deles é completamente limitado ao horizonte. Eles estão vendo uma nação vencendo outras nações, não estão vendo o Deus que está dando vitória para o seu povo. Por isso, eles entendem que simplesmente aumentar a força militar seria suficiente para ter vitória sobre Josué e sobre Israel. Que olhar medíocre! Observe que quando o homem não olha para o alto, para aquele que está acima e está pelejando por nós, ele comete o grande equívoco de confiar nas suas próprias forças. É para olhar para o alto. Eles acham que podem vencer Israel simplesmente aumentando suas forças. Mas o interessante é que um outro povo, os moradores de Gibeão, nos diz o versículo 3, ouvindo tudo isso que estava acontecendo, inclusive as duas últimas vitórias de Israel, Jericó e Ai, eles pensam diferente. Diz o texto que eles então planejam se achegar a Israel. Observe já duas reações diferentes para uma mesma situação. Enquanto povos se juntam para destruir o povo de Deus, porque não olham para o Deus desse povo, um outro povo simplesmente decide fazer aliança com o povo de Deus. Fazer aliança. Por ter crido que o Deus de Israel realmente não poderia ser vencido. Eles viram
o Deus de Israel como a razão de todas as vitórias de Israel. Como é que você tem olhado para as lutas da vida? Como você tem olhado para as lutas da vida? Sempre há duas formas de reagir. Sempre há aqueles que acham que tudo se resume à esfera horizontal. Tudo se resume ao aqui e agora, aos homens e a capacidade intelectual, sua capacidade física, as diversas competências, tudo se resume a isso. Sempre há duas formas de reagir. Em João capítulo 6, quando Jesus está pregando a palavra do Senhor e está atraindo as pessoas a si mesmo, todavia com a palavra dura, uma exortação verdadeira contra os interesses daquela multidão, que tudo o que queria era o pão de cada dia. Tendo pregado de forma dura, como diz o versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. Diz o texto que duas reações apareceram. Sim, duas reações sempre aparecem. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ao ouvirem uma pregação dura de Jesus, muitos dos nossos dias pensam que Jesus não pregava de forma dura, só falava coisas bonitas e agradáveis ao coração. Jesus pregou com tamanha firmeza a verdade, que aquela mensagem entrou dura no coração daquele povo, e por causa disso, então eles decidem ir. Então perguntou Jesus aos 12, tendo ido muitos daqueles que o seguiam, tendo ido muitos embora, por não suportarem o discurso de Jesus, Jesus se volta para os 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Percebem? Assim como nos dias de Josué, duas reações aparecem diante da vitória do povo de Deus, dada pelo próprio Deus. Nos dias de Jesus, duas reações semelhantes. Aqueles que se revoltaram com a pregação de Cristo, que foram embora, e aqueles que viram, mesmo na dureza da pregação de Cristo, por ser a verdade, eles não viram apenas as palavras duras, eles viram aquele que estava falando. Nós temos crido, Tu és o Santo de Deus. Assim os gibeonitas olharam para Deus e não para o povo de Israel. E assim eles viram algo a mais. Eles viram que não adiantava lutar contra Israel. Percebem que eles realmente entenderam que estava por trás o Deus de Israel. Eles viram que realmente o Deus de Israel era a razão. Você tem percebido a realidade como ela é? Ou tem reduzido a realidade àquilo que os olhos alcançam? Porque quando o homem olha apenas com seus olhos, ele vê aquilo que eles alcançam. Mas quando o homem olha pela fé, através da palavra de Deus, ele consegue ver que Deus está manifestando a sua glória no meio dos homens. Diz o versículo 9, que eles responderam para Josué, naquele diálogo: quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem aliança? Mas a gente precisa saber quem vocês são, porque Deus mandou exterminar todos os povos desta terra, a terra de Canaã. Então, se vocês forem daqui, não vamos fazer aliança. E eles respondem: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Olha só. Eles vieram de uma terra distante, não foi por causa de Israel. Eles não olharam a nação, eles olharam o Deus da nação.
Eles realmente creram no Deus da nação. Olha a diferença entre aqueles que estão olhando para uma nação e querendo lutar contra ela, em relação a este povo que olha para o Deus da nação e então quer ter aliança com este povo, o povo de Deus, o Deus deste povo. Por causa do nome do Senhor teu Deus é que nós estamos aqui, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez. Eles creram, assim como Raabe creu no Senhor pelo testemunho de tudo quanto Deus estava realizando no meio de Israel e por meio de Israel, e assim foi salva por ter crido no Deus de Israel. Agora os gibeonitas, eles creem verdadeiramente. E você crê? Nós olhamos para as circunstâncias atuais e, de fato, não duvidamos que há muita coisa em jogo. Há interesses políticos, há interesses econômicos, há problemas mil envolvidos neste momento, realmente. Porque os homens têm muitos interesses e muitas vaidades, muito amor ao poder, ao dinheiro e assim vai. Todavia, sempre lembre que Deus continua sendo Deus. Nada mudará o fato dele ser o Deus de toda a terra. Nada vai mudar isso. Nada. E é para ele que nós devemos olhar, como os gibeonitas olharam para Deus. E por causa dele foram atrás de Israel, não para lutar, mas para fazer aliança. Observe no discurso deles a humildade. Somos teus servos. Aquele que se achega realmente ao Senhor deveria se achegar assim: somos teus servos. Não com prepotência, com arrogância, considerando-se melhor que os outros, ou mesmo achando-se muito importante diante de Deus. Eles se chegam humildemente, porque são eles que estão precisando de Deus, não é Deus que está precisando deles. Eles estão precisando até do povo de Deus, que ali serve como mediador entre Deus e os gentios, porque Deus escolheu aquele povo para ser o portador dos oráculos divinos e até mesmo da salvação, porque Jesus viria dos judeus. Eles estão mediando uma relação que parecia impossível, gentios pagãos e o Deus santo, Deus de Israel. Eles se chegam humildemente. Como é que você se achega a Deus? Como é que você se chega à igreja? Como é que você se relaciona? Na prepotência e arrogância de um homem pecador, de uma mulher pecadora, que se acha demais, que tem uma visão de si mesmo elevada, muito além do que deveria. Ou como um servo, uma serva, que, sabendo que é apenas um pecador, uma pecadora, e conhecendo a grandeza de Deus, se achega humildemente para servir, não para dar ordens, para servir, para desfrutar das bênçãos de Deus humildemente, porque sabe que, na verdade, depende completamente de Deus. E sabe que por meio da igreja será abençoado também. Eles se achegam humildemente por terem crido no Senhor. Eles estão tão convictos da necessidade de fazer aliança com Israel que eles criaram uma estratégia. Sim, mentiras. Contaram uma série de mentiras. Porque a necessidade era fazer aliança com Israel. A aliança significa um juramento de vida, como o casamento, que é um juramento de vida. Então, uma vez conseguida a aliança, ela não poderia ser quebrada, sabendo que Deus pediria satisfações caso houvesse essa quebra da aliança. Então, a aliança é necessária, porque eles sabem que, de fato, Deus havia dado para Israel a terra de Canaã, e eles morreriam com certeza. Observe que eles creem naquilo que foi testemunhado acerca de Deus e do povo de Deus.
E no versículo de número 15, diz que Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Vimos isso pela manhã com o presbítero Paulo quando esteve dando o estudo de Gênesis capítulo 42 a 45, a conservação da vida. Observe que o propósito foi conservar a vida, salvação. A salvação de Deus é que eles querem a conservação da vida, porque longe de Deus a certeza era apenas a morte. A morte era apenas aquilo que aguardava os gibeonitas, caso eles não fizessem aliança com o Senhor. Acontece um probleminha, veja que o versículo de número 14 já vai anunciar um probleminha, que é um erro de Israel. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Por não terem pedido conselho ao Senhor, caíram na estratégia dos gibeonitas. Eles enganaram Josué e os líderes de Israel, porque eles não perguntaram: Deus, deveríamos fazer aliança com esse povo? Devemos acreditar em suas palavras? Algo que eles, tendo feito, eles teriam a resposta de Deus verdadeira: não façam aliança porque eles são daqui da terra. Essa seria a resposta, porque Deus já havia dito que todos os povos daquela terra, todos deveriam ser destruídos. Eles não pediram conselho. Interessante que essa falha de Israel se tornou uma providência graciosa para os gibeonitas. Isso é fantástico. Deus usa até mesmo nossas falhas, transformando males e bens para conservar a vida. A mesma coisa que nós vimos em José e seus irmãos, seus familiares, em que eles terminaram na inveja, entregando Josué, vendendo aos midianitas, depois ele é vendido para os egípcios, e aqueles pecados, ou aquele pecado dos seus irmãos, terminou sendo transformado em bem, porque Deus usa José, melhor dizendo, corrigindo, usa José para conservar a vida de sua família, por causa dos 7 anos de fome. Do mesmo jeito, aqui, a falha de Israel se torna uma graciosa providência para a conservação da vida de uma nação. Os gibeonitas têm uma aliança com Israel, um juramento. Israel jura para eles, promete a eles, firma sua palavra, porque a palavra tinha valor, como nós ainda veremos. Não faremos mal a vocês. Esta aliança garante a conservação da vida, porque então eles seriam poupados por causa do juramento. Vamos então aos versículos seguintes, a partir do versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram. Não tinha documento, não tinha assinatura em cartório, não tinha nada escrito, mas a palavra tinha valor. Então, por terem jurado pelo Senhor, Deus de Israel, não podiam tocar nos gibeonitas, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, e como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes:
Por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou a teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Eles descobriram, porque chegaram nas cidades de onde eles haviam saído, as cidades deles, as cidades dos gibeonitas. E quando chegaram lá, obviamente, a verdade veio à tona, porque eles tiveram que revelar: essas são nossas cidades, não vamos poder atacar. Vocês juraram para nós que conservariam a nossa vida. Juramento. Ah, como nós precisamos resgatar isso. Toda palavra tem valor jurídico diante de Deus, toda. Porque o universo, como nós já dissemos várias vezes, possui 3 atmosferas: real, realeza, a atmosfera de um reino, e Deus é o rei desse reino. A atmosfera de um tribunal, o trono de Deus é também um tribunal, e Deus é o juiz de toda a terra, é assim que a Escritura diz. Portanto, o universo é um grande tribunal em que todos serão julgados pelo grande juiz. E um templo, porque ele é Deus e deve ser adorado, como diz os Salmos: todo ser que respira, louve ao Senhor, a adoração a este Deus. Por ser um grande tribunal, toda palavra do homem tem um valor jurídico, e é nesse e só nesse sentido que podemos e devemos interpretar o que diz a palavra, que nossas palavras têm poder, porque elas têm um valor jurídico. Se você for ao tribunal, e caso seja réu, será dito: toda palavra que você disser poderá ser usada contra você. Você não precisa assinar um documento, não precisa ir a cartório, não precisa haver um monte de papelada para que aquilo que você disse seja atestado e usado contra você. Basta que você, na presença das autoridades, diga alguma besteira e aquela besteira poderá ser usada contra você. É assim diante de Deus. Por isso Jesus, nos evangelhos, diz que os homens darão conta a Deus de toda a palavra frívola que disserem, de todas as besteiras que disserem, porque a palavra do homem tem valor jurídico. E eles sabiam. Em nossos dias, os homens, inclusive cristãos, não dão valor nenhum à palavra. Prometem aqui, desfazem ali, dizem uma coisa aqui, a outra já não é mais. Eles dizem que vão fazer assim, já não é mais desse jeito. Não adianta mais ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque as palavras não têm mais valor nenhum em nossos dias. Nenhum. Nem documentos são mais valorizados, quanto mais as palavras. Mas aqui, Israel tem uma consciência. Nós juramos diante de Deus e prometemos que íamos conservar a vida deles, que não iríamos tocar neles. E eles disseram: nós temos que cumprir, para que não haja grande ira sobre nós. Quem iria pedir satisfação a Israel, caso Israel destruísse os gibeonitas? Era o próprio Deus, o Deus de Israel. Olha só, o Deus de Israel iria cobrar de Israel por matar os gibeonitas, porque eles haviam jurado diante do Senhor que poupariam a vida deles.
consciência de que a palavra do homem tem valor diante de Deus. Talvez para você nenhum. Eu contei isso, mas amanhã, besteira, ninguém liga. Hoje ninguém liga. Todo mundo já sai sabendo que é possível que a pessoa esteja mentindo, enganando, por mais que esteja jurando, não tem valor nenhum. Mas um dia Deus cobrará pela palavra. Porque diante de Deus, toda a palavra do homem tem poder, tem valor jurídico, porque estamos no grande tribunal de Deus, que é o cosmo, que é o universo. Eles tinham agora um juramento e seriam conservados com vida por causa desse juramento. Observe que eles usaram uma estratégia fantástica por causa da necessidade de conservar a vida. Eles creram de tal forma que fizeram tudo o que podiam para usufruir dos benefícios. Você tem feito tudo o que pode para usufruir dos benefícios da eternidade, o novo céu e nova terra que há de chegar, que foi prometido, as bênçãos nas regiões celestiais que nos são confiadas, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eles creram e foram atrás desse juramento, porque eles creram no Senhor. Eles creram. É interessante que a visão de Josué é uma visão limitada. Errou uma vez, não pedindo conselho ao Senhor, e aqui ele vai xingá-los, porque eles mentiram, enganaram. Agora sois malditos. Entenda esse malditos não como uma maldição de Deus. Deus está amaldiçoando vocês. Em nenhum momento o texto nos diz que Deus os amaldiçoava. Isso é um xingamento. Malditos gibeonitas, que nos enganaram. Agora não podemos tocar neles. É um xingamento. Mas observem que estavam longe de serem malditos, como veremos no capítulo 10. O que eles receberam à luz do Novo Testamento foi muita honra. Diz o texto que eles receberam tarefas. Passariam a ser, versículo 27, naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, é um trabalho duro, tiradores de água. Mas para quê? Para a congregação. Sim, no olhar dos homens, só humilhação. Porque os homens, e toda a sua vaidade, veem o serviço como uma humilhação. Veem o servir o outro como o ser menor do que o outro. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Não. Não foi assim que Jesus nos ensinou. O Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas para a sua glória, não nos ensinou isso. Ele disse, versículo 25 do capítulo 22 de Lucas, os reis dos povos dominam sobre eles, isso é o mundo, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, são eles que são grandes e bons, eles que querem, fazem questão de mostrar para todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei um monte de gente, eu doei isso, eu doei assim, aquilo. A vaidade, o orgulho dos homens faz com que eles queiram que todos vejam os seus atos de, entre aspas, bondade, por causa da vaidade e orgulho dos homens pecadores. Mas Jesus diz, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus, o Senhor dos Senhores, lavou os pés daqueles pecadores que várias vezes se mostraram ignorantes e não compreenderam a própria palavra de Jesus. Ele lavou os pés. Será que lavar os pés dos seus discípulos foi para o Senhor Jesus um ato maldito? Não. Aqueles gibeonitas que estavam ali agora recebendo tarefas rudimentares aos olhos dos homens, poderiam ser, aos nossos olhos, vistos como grandes privilegiados. Agora, fazendo parte deste grande povo de Israel, em aliança,
ainda que não tivessem necessariamente se tornado israelitas, poupados pelo povo de Israel, recebem o privilégio de servir à igreja, à congregação e ao altar de Deus. Minha gente, servir ao altar de Deus é porventura qualquer maldição? Quão privilegiado é o homem por servir ao Senhor, quão privilegiado. Salmo 84, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E no versículo de número 10, ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Exatamente o privilégio que receberam. Eles receberam o privilégio de poder estar, entre aspas, à porta da casa do Senhor. E mesmo que não entrassem, estavam servindo ao altar de Deus, como servos que iriam dispor de tudo o que fosse necessário para que o culto ao Senhor funcionasse, para que os sacerdotes cumprissem seu papel, para que os levitas tivessem suas necessidades atendidas. E eles saíram das tendas da perversidade, do mundo em que eles viviam, adorando a outros deuses. Agora receberiam constantemente o testemunho de Deus por meio da palavra que estaria no meio de Israel. Estão longe de serem malditos. Privilégio de servir à igreja de Jesus, privilégio de servir ao Deus dessa igreja, porque eles creram no Deus de Israel. Eles creram e sabiam que a palavra, uma vez dada, deveria ser honrada. Você tem honrado sua palavra? Você tem cumprido suas promessas feitas à igreja? Os muitos juramentos que fazem antes de se tornar membros, ou no processo, no momento. Vocês têm honrado seus compromissos entre as pessoas? A sua palavra tem valor? Ou é preciso alguém correr atrás para pedir os seus direitos? Porque nem com documento você honra a sua palavra. Será que de fato Deus está sendo glorificado por suas palavras? Ou será que as pessoas reclamam e apresentam a Deus suas queixas? Senhor, tu que és juiz, olha o que fizeram comigo. Me disseram assim e fizeram o contrário. Prometeram isso e fizeram outra coisa. Deus que é o juiz, sabe e conhece todas as nossas palavras. E são tantos os juramentos. Nossa vida é cheia de juramentos. Cheia. Prometemos em negociações, em casamento, em se tornar membro de igreja e em tantos outros momentos. E Deus quer que nós cumpramos. O que foi que Jesus disse? Seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Se eu disse que é, se eu disse que não é, não é, e basta. O que passar disso, ele diz, vem do maligno. Vem do maligno. Israel tinha agora o dever de honrar a sua palavra, porque uma vez feito o juramento, eles sabiam que Deus mesmo pediria contas se eles quebrassem o juramento. Os gibeonitas estavam salvos, agora fazendo parte do povo de Israel, agregados, gentios agregados pela fé, como a prostituta Raabe, para se tornarem benditos como rachadores de lenha e tiradores de água, para servir à igreja e ao Deus dela. Eles estão salvos. A vida deles seria conservada. A salvação se estendeu a um grande povo, o povo de Gibeão. Mas a salvação, ela envolve um cosmo inteiro. E então vamos para o capítulo 10, para continuar com a história. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, lembre-se que Jerusalém ainda não pertence a Israel, ainda é uma cidade pagã de um povo pagão. Eles estão conquistando a terra, então Jerusalém ainda é uma terra pagã. Ouvido que Josué tomara a Ai
e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito. Ele temeu muito porque também soube de tudo o que Deus estava fazendo, ainda que ele não olhasse para Deus. Ele soube todas as conquistas de Israel e temeu. Mas também temeu porque os gibeonitas eram um povo forte. Que coisa interessante, né? Eles, já que eram um povo forte, diz o texto, temeu muito, versículo 2, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, cidade importante, e ainda maior do que Ai. Veja, era maior do que Ai e, portanto, poderia tentar a vitória sobre Israel. E todos os seus homens eram valentes. Eles se desfizeram de sua glória. Quão bem-aventurado é o homem humilde, que, olhando para si mesmo e vendo sua fragilidade real, se desfaz de sua valentia para humildemente buscar socorro no Senhor. Como é bem-aventurado o homem humilde. Os arrogantes morrem diante de Deus, os humildes são salvos. Percebem? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui está uma narrativa que mostra como isso acontece. Enquanto aqueles povos arrogantes olharam para si mesmo e para Israel e viram a possibilidade de vencer por suas próprias forças, os gibeonitas, que eram homens valentes, se humilharam, se chamaram de servos, aceitaram a condição de rachadores de lenha, aceitaram a condição de tiradores de água, para receberem a salvação do Deus de Israel, para serem conservados com vida. Os humildes são salvos pelo Senhor, os arrogantes são destruídos por Deus. Veja quão bem-aventurado é o humilde, quão bem-aventurado é o humilde. Pelo que, versículo 3, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglom, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglom, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto de Gibeão e pelejaram contra ela. O propósito deles é destruir Israel. Israel, o povo escolhido de Deus, por meio de quem a salvação do Senhor viria. O propósito final é destruir o povo de Israel. Porque há algo muito maior em jogo, sim, com certeza, há algo muito maior em jogo. E eles querem destruir o povo de Israel de tal modo que criam uma estratégia: vamos fragilizar. Eles querem matar os gibeonitas, porque uma vez que os gibeonitas se agregaram a Israel, agora são aliados. Então Israel agora está mais forte ainda, mais forte. Mas eles querem matar Israel. Diz Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. É isso que está em jogo. É a salvação, é a glória do Filho de Deus, destruir Israel, é impedir que Deus cumpra o seu plano redentor. Eles querem destruir Israel. E então vão atrás de Gibeão, para que, destruindo os gibeonitas, eles pudessem diminuir o perigo, a dificuldade
dentro de uma guerra contra Israel. E eles vão atrás de Gibeão. Diz o texto, versículo 6, que os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Eles querem destruir os gibeonitas, mas também querem destruir Israel. Os gibeonitas então clamam: Josué, ajude-nos, lembra da aliança. Josué poderia ter feito o seguinte: olha, te vira, vocês nos enganaram, fizemos uma aliança, a gente não vai tocar em vocês, não vamos matar vocês, mas vocês que se virem por aí. Se morrerem, morreram. Afinal das contas, não fomos nós. Não. Eles, a partir de então, têm uma aliança. Foram atraídos ao povo de Israel pela graça e misericórdia. E Deus providencia a salvação. Olha o que é crer em Deus. A salvação dos gibeonitas é verdadeira, é real. Deus realmente estava ali para alcançar um povo que creu no testemunho da glória de Deus. E Josué leva os homens de guerra para livrar aqueles que creram no Deus de Israel e foram buscar uma aliança com o povo de Deus. Ele vai lá para livrá-los. Deus e sua graciosa salvação para todo aquele que crê. Como é bom se achegar a Deus. É assim que a gente deve se achegar a Deus, com confiança. Eles não desistiram de buscar no povo de Deus o auxílio, porque realmente creram no Deus de Israel. Se achegue a Deus com confiança. A se achegar a Deus é ter real salvação, é ter real livramento, é realmente ser abençoado por esta graciosa salvação. Mas a salvação, ela envolve, como já falamos, todo o cosmos. Ah, sim, a salvação que viria de Israel envolve todo o cosmos. Então diz o texto, continuando no versículo 8, que disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Eu estou aqui para pelejar. Deus continua presente nas batalhas de Israel. Deus continua presente. Veja que Deus em momento algum desprezou os gibeonitas. Em momento algum os ignorou. Deus graciosamente os deixou entrar dentro de seu povo para receberem graciosa salvação, porque eles creram. Nenhum dos homens e mulheres, nenhuma pessoa que crer no Senhor será desprezada. Portanto, se você ainda não é um cristão, está ouvindo a palavra do Senhor, e então quer se achegar a este povo, Deus jamais despreza aqueles que se achegam a Ele, jamais. Deus jamais despreza. Disse Jesus em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum Deus iria lançar fora os gibeonitas. De modo nenhum, mesmo que tivessem enganado Israel para conseguir de algum jeito alcançar a salvação de Deus, Deus jamais lança fora aqueles que se achegam humildemente a Ele para receber a graciosa salvação. Agora Deus está na luta, a vitória é certa. E Deus estará pelejando por Israel e pelos gibeonitas, que ali estão sendo acolhidos, que estão ali clamando pela salvação de Deus. Deus de Israel, salva-nos. Eles querem a salvação. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente.
porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel. Deus lutando pelo seu povo. E os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Deus entrou na batalha. Observe que Deus mesmo é quem está providenciando a salvação. A redenção não é uma obra de homens, a redenção é uma obra divina. Quem está pelejando por Israel é Deus. Quem garantiu a vitória a Israel foi Deus. Mas por quê? Só por causa de uma terra? É claro que não. Há algo muito maior em jogo. A redenção cósmica está em jogo. Não é apenas uma terra pequena, mas todo um universo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, cosmo, não apenas um pedacinho de terra, cosmo, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus luta por Israel, porque a salvação pertence ao Senhor, como nos disse o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor e a vitória virá do Senhor. Aqueles que se achegarem a Israel serão salvos, porque todo aquele que crê será recebido pelo Senhor, jamais será envergonhado. E por meio de Israel é que o Filho de Deus viria, e ninguém pode impedir que Deus cumpra a sua palavra. Ninguém, nem todos os exércitos do mundo podem impedir o cumprimento da palavra de Deus. É Deus que dá a vitória. Deus conturba os inimigos de Israel, Deus manda cair do céu grandes pedras, e Deus ouve a oração de homem. Você já imaginou? Todo um sistema solar parando, tudo parando, para que a vitória fosse alcançada pelo povo de Deus. Tudo parou. O cosmos inteiro está interessado na salvação. A criação está esperando o dia da volta de Jesus. A criação ansiava pela redenção, porque toda a criação está debaixo do pecado.
a criação aguardando a salvação de Deus. E quando o Josué ora ao Senhor, Deus providencia, e com certeza toda a criação ansiava por isso, contribuir com o processo histórico até a vinda de Jesus, o projeto de salvação. Deus fez tudo parar, tudo parou, para que o povo de Deus fosse vitorioso, porque é deste povo que viria a salvação. Será que tem a ver apenas com a nossa vidinha particular? Não, meu irmão. De fato, Deus nos ama muito, e a cruz do Calvário, onde Deus provou o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mostra quanto Deus nos ama, quanto Deus ama você. Mas a redenção é muito maior que eu e você. Todo o cosmos está envolvido. Lá em Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52, nos contam como a criação outra vez reage, agora no momento mais importante da história redentora, o momento da crucificação, quando o Filho de Deus iria sofrer todo o juízo divino por nós. Tendo Jesus, versículo 50 diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Morreu o Filho de Deus, o Redentor, aquele que é justo e justificador, sofreu a ira de Deus, aquele que foi prometido, e que aqui, por causa dele, o sol parou, a lua parou, ou seja, o sistema solar se deteve para deixar Israel vencer, a fim de que a redenção se cumprisse em Cristo Jesus. Agora em Mateus, tem outra vez uma criação reagindo a um momento tão importante da redenção. Diz o versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou, se rasga de canto a canto o tecido, em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra sacode com a morte do Redentor. Fenderam-se as rochas, o tremor foi grande, não foi pequeno, as rochas se fenderam. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Toda a criação anseia pela redenção, toda ela é testemunha da redenção. E Deus usa a criação para manifestar a sua glória e cumprir o seu projeto redentor. A redenção é muito maior que eu e você, muito. Não imagine que alguém possa impedi-la. Não pode. E nós devemos descansar no Senhor enquanto lutamos o bom combate do nosso Deus. Porque Deus jamais lança fora aqueles que se achegam pela fé a Ele. Jamais. Jamais. E você? Se achegou a Deus pela fé? Creu no Deus Redentor? Se humilhou diante dEle para ser alcançado pela salvação? Pediu socorro para que fosse acolhido por aquele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e tribulação. Deus jamais abandona aqueles que o buscam. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Está aqui. Um sistema solar inteiro parou para assistir à vitória do povo de Deus, para que o projeto da salvação se cumprisse, exatamente como Deus disse. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. O que fazer nesses dias, irmãos? Olhar para o Deus da igreja e confiar na sua palavra. Gibeonitas pagãos creram e
foram salvos por isso. Creia. Porque se preciso for, até o universo inteiro é movido para Deus cumprir a sua palavra. Porventura, não poderia Ele nos socorrer em nossas necessidades, tantas vezes particulares? Porventura, não pode Ele nos sustentar diante de nossas necessidades familiares? Porventura, não pode Ele nos ajudar diante de nossas necessidades peculiares? O Deus que parou todos o cosmo para cumprir a sua palavra é o mesmo Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para salvar cada vida que Ele graciosamente escolheu na eternidade. Porventura, com Ele não nos dará todas as demais coisas? Paulo pergunta retoricamente para nós. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, diante de tudo que você ouviu? O que nós vamos dizer diante disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu sei que os dias podem estar bem difíceis para você. São dias maus de fato. Choramos com aqueles que choram, nos entristecemos com aqueles que estão padecendo em suas lutas e clamamos a Deus para que ajude a cada um. Mas o que eu preciso que você entenda, eu quero que você entenda, é que as lutas da vida não são derrotas para o cristão, porque o projeto redentor é real e ele está em vigor. O que Deus quer de nós é que nós continuemos lutando, continue lutando. Não pode desistir. Não pode desistir mesmo que estejamos em desvantagem. Sim, muitas vezes em nossas lutas estamos em desvantagem. Nossos inimigos são muito maior em número, muito maior. Quantas pessoas contra nós? E armam ciladas, e são injustos, e tentam nos destruir, e perseguem, maltratam, e fazem um escambau. Não importa. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Apenas continue lutando, crendo que o Deus de Israel, Deus da igreja, Ele é fiel à sua palavra. E se preciso for parar o cosmo, Ele para cumprir a sua vontade, que tem a ver com a nossa salvação, com a salvação, a graciosa salvação. Então, igreja, ora ao Senhor, clama ao teu Deus e confia nele, certo de que o Senhor trará a vitória final por meio da volta de Jesus, certo de que Deus não falhará em nenhum momento. Não tema as circunstâncias, não tema os homens maus, não tema os planos malignos, não tema. Não importa quão maligno seja e quão grandes sejam estes homens maus, não tema, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e Ele nos ama. E ainda que tenhamos que perder soldados durante a guerra, e ainda que tenhamos que ter prejuízos durante a guerra, a vitória certamente é nossa, porque Deus batalha pelo seu povo, porque Deus peleja pela sua igreja, é certa a sua vitória.